No primeiro século, Pompeia foi uma das várias cidades localizadas ao redor do Vesúvio. O lugar tinha uma população expressiva, que se manteve próspera graças à famosa terra fértil da região. Muitas das localidades em torno de Pompeia, como Herculano, também sofreram graves danos e destruição com a erupção de 79. Um estudo vulcânico multidisciplinar e bioantropológico das consequências e vítimas da erupção, juntamente com simulações e experiências numéricas, indicam que no Vesúvio e nas cidades vizinhas, o calor foi a principal causa de morte no que se pensava anteriormente devido às cinzas e asfixia. Os resultados do estudo demonstram que a exposição ao calor de pelo menos 250 graus Celsius a uma distância de 10 quilômetros da erupção foi suficiente para causar morte instantânea, mesmo aqueles protegidos em edifícios. A população e os edifícios de Pompeia foram cobertos por 12 diferentes camadas de piroclástico, que caiu durante 6 horas e totalizaram 25 metros de profundidade. Plínio o Jovem proporcionou um relato de primeira mão da erupção do Vesúvio de sua posição em Miseno, do outro lado do Golfo de Nápoles, em uma versão escrita 25 anos após o evento. A experiência foi provavelmente gravada em sua memória devido ao trauma da ocasião e também à perda de seu tio, Plínio de Elder, com quem ele teve um relacionamento íntimo. Seu tio morreu enquanto tentava resgatar vítimas isoladas. Como almirante da Marinha, ele ordenou que os navios da Marinha Imperial estacionados em Miseno para cruzar o Golfo para auxiliar nas tentativas de evacuação. Os vulcanólogos reconheceriam mais tarde a importância do relato de Plínio o Jovem de definir situações semelhantes às da erupção do Vesúvio como plenos. A erupção foi documentada pelos historiadores contemporâneos, e geralmente é considerada pelo texto de Plínio que começou em 24 de agosto de 79. As escavações arqueológicas, no entanto, sugerem que a cidade foi dizimada aproximadamente 2 meses depois. Isso é confirmado por outra versão do texto, que estabelece a data da erupção em 23 de novembro. 10 As pessoas enterradas nas cinzas parecem usar roupas mais quentes do que as roupas de verão que podem usar em agosto. Frutas e legumes frescos nas lojas são típicos de outubro, enquanto frutas de verão típicas de agosto já estavam sendo vendidas secas ou enlatadas. Os frascos de fermentação do vinho foram selados, e isso costumava ocorrer no final de outubro. Entre as moedas encontradas na bolsa de uma mulher, houve uma homenagem ao 15º ano do imperador no poder, e concluiu que poderia ter sido inventado apenas na segunda semana de setembro. Até a data, não existe uma teoria definitiva quanto ao motivo de uma grande discrepância entre as datas. Após as espessas camadas de cinzas cobertas de Pompeia e Herculano, essas cidades foram abandonadas e seus nomes e locais eventualmente esquecidos. A primeira vez que essa parte foi redescoberta foi em 1599, quando a escavação de um canal subterrâneo para desviar o percurso do rio Sarno acidentalmente atingiu paredes antigas cobertas de pinturas e inscrições. O arquiteto Domenico Fontana foi então chamado, e ele criou alguns outros afrescos antes de ordenar que tudo fosse coberto novamente. Este procedimento foi visto mais tarde como um ato de preservação do site para gerações posteriores e um ato de censura, considerando o conteúdo sexual das pinturas e o clima moralista e classicista da Contra-Reforma na época. As primeiras escavações profissionais foram supervisionadas por Karl Eber.
Em seguida, foi a vez do engenheiro militar Francisco Vega, que em 1804 foi sucedido por seu irmão Pietro. Em 1860, as escavações foram assumidas por Giuseppe Fiorelli. No início da exploração, descobriu-se que os espaços vagabundos ocasionais nas camadas de cinzas continham vestígios humanos. Foi Fiorelli quem percebeu que estes eram espaços deixados por corpos em decomposição, e desenvolveu uma técnica de injeção de gesso para recriar perfeitamente a forma das vítimas do Vesúvio. O resultado foi uma série de formas sombrias e extremamente fiéis dos habitantes de Pompeia incapazes de escapar, preservadas em seus últimos momentos de vida, algumas com uma expressão de terror claramente visível. Esta técnica é utilizada até hoje, mas com resina em vez do gesso, porque é mais durável e não destrói os ossos, o que permite análises mais profundas.